Boa noite, mulher memorável. A paz de Cristo lhes dou. Tudo bem? Como foi o seu dia? O meu foi maravilhosamente bem. Estamos animadas para mais um dia do estudo de Provérbios? Hoje nós estamos entrando no 28º dia. Olha que bênção, né? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia em estudo, mais um dia sendo capacitada, mais um dia sendo enchida de sabedoria, mas um dia enchendo de conhecimento. E vamos lá, né? Mais uma vez eu te falo, leia ele todinho, leia o capítulo todo, deixa o Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo quer falar com você, então fique atenta à voz do Espírito Santo, fique atenta às palavras do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá? Se tiver alguma dúvida, me procura, me chama, que nós vamos ler, orar, jejuar e ver o que o Espírito Santo vai falar com a gente. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar no versículo 1 já de Provérbios, capítulo 28. Esse capítulo também está bem interessante, bastante recheado, bastante sábio, bastante explicativo e tem assim, ó, bastante instrução. Vamos seguir e vamos colocar em prática. Tá colocando em prática, mulher memorável? Tem que colocar. Vamos colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, porque não adianta de nada você ter sabedoria, não adianta de nada você ter conhecimento e não usar, né? A mulher sábia edifica o seu lar, a mulher sábia, ela transborda na vida do outro, tá? Então vamos fazer isso, vamos transbordar na vida de outra pessoa que precisa também encher de sabedoria, que precisa encher de conhecimento. Versículo 1 diz assim, ó: Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então, aqui o que fala? O ímpio vive com medo, sempre com medo, né? Porque fez alguma coisa errada, então tá lá com medo da polícia, medo de alguma coisa, né? Medo que o chefe descubra que fez algo de errado, medo que a mãe descubra o que fez de errado, medo que o esposo descobre o que fez de errado. Então, o ímpio sempre vive com medo. E o justo vive de maneira corajosa, né? Porque ele não tem nada a temer, porque ele não fez nada de errado, né? Quando nossa confiança não está em Deus, nós vivemos com medo. Nós temos que viver sobre a direção de Deus. Então, se a gente não está sendo controlado por Deus, né? Se a gente não está no comando de Deus, nós temos medo, né? Porque tudo que vai acontecer na nossa vida, a gente vai ter medo. A gente tem medo de tomar uma decisão, a gente tem medo de fazer um plano, a gente tem medo de sonhar, né? Então, por quê? Porque a gente não entregou tudo na mão de Deus. Porque nossa confiança não está em Deus. Porque se estivesse em Deus, a gente não ia ter medo de fazer nada. Porque a gente sabia que quem estava indo na frente é Deus. Quem estava indo na frente eram os anjos de Deus, né? Então, quando a gente tem algum projeto, a gente faz esse projeto de olho fechado. Porque a gente sabe que o nosso projeto está alinhado com o projeto de Deus. Porque essa é a confiança que nós temos em Deus. Então, por isso que a gente tem que colocar toda a confiança em Deus, para que a gente não tenha medo de fazer nada. No versículo 6, ele diz assim, ó: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Não enrole o outro, não trapaceia o outro, não queira tirar vantagem nas costas do outro. Se for para você subir na vida trapaceando, mentindo, pisando no outro, então é melhor que não seja rico, né? Isso que o sábio está querendo dizer nesse versículo aqui. Então, assim, se for para você roubar, se for para você matar, se for para você mentir,
para ser rico, então seja pobre. É melhor ser pobre. É melhor ser pobre do que ser rico, mas mentiroso, do que rico roubando, né? Pisando na outra pessoa para crescer na vida. Então, vamos ser nós, vamos ter mais humildade e vamos ficar no nosso cantinho. Deixa que a nossa prosperidade Deus vai nos dar, conforme o nosso andamento, né? Conforme o nosso coração, conforme a gente vai fazendo as coisas de Deus, Deus vai fazendo as nossas coisas. Então, vamos prestar bastante atenção de que forma nós estamos subindo na vida. O versículo 9 diz assim, ó: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Forte essa, hein? Até ler de novo, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não despreze os mandamentos, nem as pessoas. As pessoas que se capacitou para falar com você, muitas das vezes as pessoas desprezam o pastor, a pastora, um líder espiritual, né? Alguém que vai te ensinar alguma coisa. Se tá te ensinando, é porque capacitou para isso. Se tá te ensinando, é porque tá um nível acima de você. Se tá te ensinando, é porque aprendeu também um dia, né? Então, por isso que tá transbordando na tua vida. Então, não despreze essas pessoas. Porque quando você despreza, até as suas orações não serão atendidas. Então, seja mais humilde nessa vida. Não despreze os mandamentos, não despreze as leis e nem despreze quem está te ensinando sobre os mandamentos, quem está te ensinando sobre as leis. Então tem que observar o que você anda fazendo, né? Muitas das vezes as orações não são atendidas porque a gente despreza o outro, né? E aí vai querer que as orações sejam atendidas. Muitas das vezes a gente está com o coração rancoroso, cheio de mágoa, não está perdoando o outro, né? Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão para Deus perdoar a gente. Porque senão, como que a gente quer que Deus nos perdoe se a gente não perdoa o outro? Né? Aí não faz muito sentido, né? Então, vamos liberar perdão, vamos observar o que nós estamos falando, como que nós estamos tratando o outro. Tudo isso gera um peso para nossas orações ser atendidas. Então, nós temos que observar o nosso modo de viver. Às vezes aí tem muita gente que quer bênção, quer ouvir a voz de Deus, quer intimidade com Deus, mas não ora pelo amiguinho, né? Não ora pela família, não tem um minuto de oração, não tem assim um minuto de busca de Deus, mas quer as bênçãos. Mas aí fica difícil, né? Porque aí, como minha mãe dizia, só venha a nós e o vosso reino, nada, né? Então você só quer que Deus faz para você, mas você não vai fazer nada para Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que orar pelas outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que nos fizeram mal. É difícil, não é fácil. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Então pega aquela pessoa que nos fez mal, vamos orar para aquela pessoa, né? Ora para aquela pessoa sem esperar nada em troca, tá? Ora para aquela pessoa de coração aberto e espera Deus te abençoar. Que aí você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. É só você começar a orar, principalmente para quem te fez mal. No versículo 10 diz assim, ó: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Vigia para que ninguém desvie você do seu caminho, do seu foco.
No mundo tem muitas pessoas que, até mesmo por inveja, tentam nos desviar do nosso foco. Mas seja firme, seja firme. Você já viu tanta gente que chega, você tá lá construindo o seu projeto, construindo o seu sonho. Aí chega uma pessoa que quer te jogar um balde de água fria. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso vai gastar muito. Ah, mas o mercado não tá para isso. Ah, você vai perder tempo. Tá te tirando do seu foco. Não permita, porque na hora que alguém começar com os mas, você já breca. Você já breca e fala assim: não, aqui não tem mas, não, aqui tem Deus. E o meu projeto está alinhado com o projeto de Deus. Então, o meu projeto, o meu plano, o meu sonho já deu certo. Não deixa ninguém te desviar do seu caminho. Não permita que ninguém tire o seu foco. Não permita que ninguém desvie você do seu objetivo. Não permita que ninguém desvie você para o caminho mau, para o caminho torto. Você está ali na linha reta. Aí vem um atribulado e começa a falar mal da igreja que você está. Começa a falar mal dos líderes espirituais que está ali na frente. Começa a falar mal dos pastores que está ali orando por você. Aí o que você começa a fazer? Se contamina o seu coração. E aí pronto, você já desviou. Daí você já quer sair da igreja, você começa a olhar diferente para os pastores, começa a olhar diferente para os líderes espirituais da sua igreja. E aí essa pessoa que te contaminou faz com que você desvie do seu propósito, desvie do caminho reto e vai para o caminho mal, vai para o caminho torto. E tem muita gente assim, que eu não digo só da igreja, até mesmo do trabalho. Não tem aquela pessoa que parece que foi enviada para te tirar o foco do seu trabalho, para te tirar a paz do seu trabalho. Você tá lá trabalhando, você tá até gostando do seu chefe, você tá até gostando do seu emprego, você tá até gostando do trabalho que você faz. Mas aí chega uma pessoa e começa a te falar: ah, mas aqui não tá pagando hora extra. Ah, você tá vendo como que é pouco o horário de almoço? Nossa, aquela gerente começou a falar isso, aquela gerente tá pegando no pé de todo mundo. Pronto, já contaminou o seu coração ali na firma, já contaminou o seu coração ali nesse emprego. Aí você começa a olhar para a sua gerente de outro modo, você começa a olhar para o dono da firma de outro modo, e aí você passa a não gostar mais do emprego que você tá, passa a não gostar mais do trabalho que você tá, que você faz. Então nós temos que observar as pessoas que nós convivemos, observar quem está falando conosco, para quem está soltando as palavras em nossa direção, para que não contamine o nosso coração, né? Para não contaminar a nossa mente e desviar a gente do caminho. No versículo 3 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado atrasa a nossa vida, atrasa a nossa bênção e nos afasta da presença de Deus, né? Então, é, nós temos que declarar o nosso pecado, né? Para que a gente não se afaste da presença de Deus e para que não atrase o nosso caminho, que não atrase as nossas bênçãos. Aqui nesse versículo, o sábio está nos orientando a não encobrir nossos pecados. Nós seremos pecadores até a morte. Isso é inevitável. Até a morte nós vamos pecar. Porque quando a gente se santificar, Deus recolhe a gente. Porque Ele não vai deixar a gente santo na terra dando bobeira para o inimigo nos corromper. Para o inimigo
tirar a gente do bom caminho e botar a gente no mau caminho. Então, lembre-se disso, coloque isso na sua mente. Nós seremos pecadores até o último minuto da nossa vida, até o último suspiro de nossas vidas, nós vamos ser pecadores. Isso em geral, todo mundo. O pastor, o padre, o bispo, o papa, qualquer um é pecador. Não tem um santificado, porque quando for santo, Deus vai recolher. Então, aqui o sábio está nos orientando, né? Para a gente falar sobre os nossos pecados, né? Aqui o conselho é para não encobrir, para confessar, para que nossa vida seja próspera. Enquanto a gente não confessa o pecado, nós ficamos acorrentados ao pecado. E assim que confessarmos e abandonarmos o pecado, nós quebramos essas correntes de nossa vida. E aí a nossa vida vai fluir. Aí nós vamos progredir, vamos prosperar. Mas lembra, nós precisamos confessar o pecado e abandonar o pecado. Não confessar o pecado e continuar pecando, né? Aí também não. Você tem que confessar e abandonar, porque também você não vai ficar dando bobeira aí pro inimigo, né? Vamos se posiciona. Pecou, confessou e abandonou. Aí a sua vida prospera. No 14, ele fala assim: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Sejamos tementes a Deus e vigiar o nosso coração para que ele não endureça. Temos que procurar a voltar com o nosso primeiro amor. Lembra aquele primeiro amor quando a gente conheceu Jesus? Eu pelo menos fui assim. Eu tava num fogo, num amor que eu evangelizava até o poste. Era 24 horas falando de Deus. 24 horas pregando a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro amor. Esse é aquele coração que arde. Esse é aquele coração que você quer ouvir, ouvir, ouvir a Deus, a palavra de Deus. Sabe aquela fome que comida nenhuma passa? Então, esse é o primeiro amor, que você quer ficar o tempo todo ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra de Deus, que você quer trabalhar na obra, que você quer procurar pessoas para evangelizar, que você quer procurar pessoas para ministrar cura, que você quer procurar pessoas para trazer para a igreja, que você quer ver a igreja cheia, a igreja lotada, que você quer trabalhar na obra dentro da igreja, que você quer entregar marmita para moradores de rua, sabe? Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor, que você pensa primeiro na obra de Deus para depois você pensar em você. Então, que nós voltamos a buscar esse primeiro amor. Vamos pedir para Deus nos ajudar a ter esse primeiro amor, né? Deseja, esforce e clame a Deus para que o nosso coração seja constante no temor ao Senhor e busque por intimidade com Deus. Não deixa nada nem ninguém tirar a sua intimidade com Deus. Chegou aquela hora que você separou para ter esse encontro com Deus, para tudo, fecha tudo, entra no seu quarto. Quiser colocar uma musiquinha leve, suave, para você entrar em sintonia com Deus, coloca. Vai lá, louva, chora se precisar, mas tenha sua intimidade com Deus. Não deixe ninguém tirar essa sua intimidade de Deus. A intimidade com Deus tem que ser em primeiro lugar. Você e Deus, e depois vem as outras coisas. No capítulo 26, no versículo 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aqui diz assim que o nosso coração é enganoso, né? Então, nem sempre o que está no nosso coração vem de Deus. Então, nós temos que observar, né? Ora, peça sabedoria para Deus,
Pergunta se o que está no seu coração realmente vem do Senhor. É por isso que é muito importante você ter intimidade com Deus. Por isso que é muito importante você viver em constante oração. Por isso que é muito importante você aquebrantar o seu coração, né? Para você ouvir a voz de Deus. E não vá pelo seu coração, porque sempre o seu coração é enganoso. Nem sempre vem de Deus. Então, pergunte mais, questione mais a Deus se o que você está no seu coração vem de Deus. E busque por sabedoria. Busque por sabedoria, porque você está no caminho certo de buscar a sabedoria, para você se encher de sabedoria, encher de conhecimento e o conhecimento botar em prática. Não deixa ele trancado com você, não. Porque não vale de nada você estar cheio de conhecimento e não colocar em prática. Imagine aquele médico que estudou anos, fez a medicina, né? Mas não coloca em prática, não salva vidas. Então, para que ele tem um diploma? Só para ficar lá na parede? Né? Não. Então, assim somos nós também. Se encheu de conhecimento, vamos botar em prática. Amém? Era isso que eu tinha para passar hoje. Eu espero que tenha sido muito edificante para sua vida, muito edificante. E eu vou confessar que eu já tô começando a ficar com meu coraçãozinho triste, com saudade de você, porque já tá acabando, né? Nosso propósito já tá chegando ao final, falta aí basicamente 3 dias só. E eu já tô sentindo falta, já tô sentindo saudade desse momento que a gente tira aqui para estudar provérbios. Eu espero que tenha sido muito edificante para sua vida. Eu espero que você tenha ouvido o Espírito Santo. Eu espero que o Espírito Santo tenha revelado algo para você e que você encheu de sabedoria, encheu de conhecimento. Glória a Deus. E amanhã é outro dia, que você tenha uma noite de descanso, que você tenha uma noite reparadora, que amanhã as suas forças estejam renovadas, com muita alegria, com seu coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de conhecimento, a ponto de transbordar na vida do outro. Amém? Qualquer coisa é só me chamar. Um beijo no seu coração. Deus seja louvado na sua vida.